Voltamos para essa conversa com a escritora Heloísa Seixas. Bom, Heloísa, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre a sua infância, né, um pouco a sua adolescência. Agora eu queria começar a falar sobre os seus livros. Você decide, entre aspas, assim, abandonar o jornalismo e seguir para essa carreira literária. Por qual motivo? Como é que começou essa sua época de escritora? Olha, começou a revelia de mim mesma, né? Eu não posso dizer, assim como você falou, que eu decidi deixar de ser jornalista e ser escritora. Foi uma coisa mais forte do que eu e um pouco assustadora, confesso para você. Na época eu não estava trabalhando mais em jornal, eu estava trabalhando na assessoria de imprensa da ONU, da Organização das Nações Unidas, aqui no Rio. E alguma coisa aconteceu, talvez o acúmulo, né, de histórias, porque eu sempre gostei de me contar histórias dentro da minha cabeça. Talvez mais uma herança da minha avó Maria. E a sensação que eu tive é que, de repente, as histórias estavam pedindo para sair. Era uma coisa assim que eu não teria como segurar. E eu comecei a escrever, escondido de todo mundo. Eu escrevia depois da hora no escritório, eu escrevia no talão de cheque, essa coisa que não se usa mais, no verso do talão de cheque, eu anotava as coisas. Eu acabei comprando, nessa época eu dirigia, ia para o trabalho de carro, acabei comprando um gravadorzinho para falar minhas anotações. Foi uma coisa assim avassaladora. E escondido de todo mundo. Curiosamente, nessa mesma época, ou um pouquinho depois, eu conheci o Rui Castro, com quem eu estou até hoje, 30 anos depois. A gente começou a namorar e nunca mais a gente se largou, digamos assim, acabamos casando, enfim. E o Rui também era só um jornalista quando eu o conheci, mas ele estava lançando Chega de Saudade, que foi o primeiro livro dele sobre a Bossa Nova e que fez com que ele, de repente, virasse um escritor. E, curiosamente, eu estava da minha forma secreta e estranha, me transformando em escritora também. E eu não contava para ele de jeito nenhum, que o Rui muito debochado, muito crítico, e eu não teria jamais coragem de falar para ele, olha, eu estou escrevendo. Então, se era já escondido de todo mundo, mais ainda dele. E eu acabei começando a escrever uns contos. Assim a coisa pedia para ser escrita, e assim eu fui escrevendo. E era um conto atrás do outro, as ideias não paravam, eu estava escrevendo um, o outro já estava se escrevendo na minha cabeça, um terceiro já vinha no horizonte, assim, parecia nuvem de temporal, era uma coisa assim incontrolável. Eu cheguei a de duvidar da minha saúde mental nos momentos, e acabei tendo vontade de mostrar para as pessoas. E comecei como balões de ensaio, assim, mostrando para pessoas amigas, aqui e ali. E as reações eram assim muito fortes, sabe? As pessoas ficavam muito impressionadas. E impressionadas não necessariamente por terem gostado, mas impressionadas pela força daquela coisa que estava ali e por eu ter feito aquilo, porque achavam que não se pareciam comigo, que eu era uma pessoa totalmente diferente, e já eram essas histórias sombrias, digamos assim, ou assombradas, que fariam parte do Pente de Vênus. Eu não escrevi e guardei, aqueles contos já foram os contos que eu depois publicaria. Mas aí eu acabei mostrando para o Rui, né? E ele ficou com muito medo de ler e não gostar, levou um tempão para ler. Mas quando leu, gostou muito enfim, me ajudou a conseguir uma editora. Eu consegui publicar com muita dificuldade por uma editora pequena de Porto Alegre. E quando eu me vi, eu estava com um livro publicado, né? E aí sim, depois de publicado, Pente de Vênus
foi um livro que teve uma recepção muito calorosa, né? E você... Eu fui de cara finalista do Jabuti, que eu sou obrigada a confessar que eu não sabia o que era prêmio Jabuti, não tinha prestado atenção. E o meu editor, sendo de uma editora pequena, me ligou em lágrimas para me dizer que eu era finalista do Jabuti. E eu, que legal. Fiquei com vergonha de perguntar para ele o que era, fui me informar. E aí, pronto, as portas realmente se abriram. Eu fui publicar por editoras maiores aqui do Rio e tudo. Mas o mais importante que aconteceu é que depois que eu destampei a panela, digamos assim, comecei, eu não consegui parar mais. Eu fui absolutamente encantada por aquilo. E mesmo que tivesse, digamos assim, dado errado, ninguém quisesse publicar, ou eu não tivesse tido nenhum reconhecimento, né, ninguém tivesse dado bola para o meu primeiro livro, eu acho que eu teria continuado a escrever, porque foi uma coisa assim que me tomou completamente e mudou a minha vida, realmente dividiu, né, em duas metades. E foi, até me lembrei do teste vocacional, porque só então, eu estava com 40 anos, mais de 40 anos, que eu descobri para que eu tinha nascido. Era aquela minha vocação. Você falou que no comecinho você sentia até com dúvida sobre a sua sanidade mental. Tem uma história da que foi a sua psicóloga, né, a Elizabeth Paulon, que falou para você, você é uma escritora. Publica isso aí porque você é uma escritora. Teve isso, né? Não, eu nessa época eu já estava querendo publicar, mas a Elizabeth Paulon realmente, ela teve uma participação muito forte, porque na época eu estava me tratando com ela e ela tinha uma maneira assim, de arrancar as coisas de dentro da gente, como boa analista que ela era. E eu acho que isso ajudou a deixar fluir, né? A que esse fluxo saísse livremente. Até hoje, né? Quase são 26 anos, né? Que eu publiquei pela primeira vez. Quando eu leio os contos do Pente de Vento, eu gosto muito de ler minhas coisas antigas. Às vezes eu acho que é uma coisa assim um pouco over, sabe? Mas eu tenho de admitir que tem uma força, sabe? Tem uma força, você percebe uma verdade ali. Isso é uma coisa que eu acho interessante e fundamental, né? Para quem não está acostumado com esse tipo de literatura, realmente são contos densos mesmo, né? Que dá para se ver com a força que tem naquelas palavras, né? Eu tive muitas histórias assim. A minha sogra, que era uma pessoa assim super tranquilona, ganhou, né, o livro Pente de Vênus, o Rui deu para ela, a mãe dele, e ela ficou com medo. Falou que não lia à noite. Quando eu escrevi meu primeiro romance, A Porta, no ano seguinte, 1996, o Carlos Heitor Coni, que tinha virado meu padrinho literário, ele leu os meus contos e ficou apaixonado. Tanto que ele fez a orelha do Pente de Vênus. E ele falou para mim, vou te levar para uma editora grande. E ele falou do meu livro, ele leu o meu livro, A Porta, que eu tinha feito. Acho até que ele nem tinha lido. Mas só por causa do Pente de Vênus ele falou, e eu vou te levar para a editora Record. E falou com a Luciana Vilas Boas, que na época era a diretora editorial. E a Luciana falou, mas eu já estou com toda a planilha do próximo ano completa, não posso pegar mais um romance. Fez impôs certas dificuldades para o Coni, isso o Coni me contou, ou ela própria. E ele falou assim, começa a ler. E aí, isso a Luciana Vilas Boas me contou. Ela falou, Heloísa, eu comecei a ler o seu livro e aconteceu uma coisa comigo que nunca aconteceu com nenhum autor de todos os milhares que eu já li na vida, por prazer ou por trabalho.
Eu falei, o que foi, Luciano? Eu tive uma crise de asma. Eu achei isso um elogio sensacional. Aliás, Eu provoquei uma crise de asma na editora. Aliás, com o próprio Coni, você tem uma outra história que você, assim, entre aspas, imaginou uma característica que ele tinha quando era garoto, de se esconder embaixo da mesa, não é isso? Isso foi constrangedor, porque eu mandei meus contos para ele ler com um bilhete, eu não o conhecia, o Rui o conhecia, e falou, olha, vai deixar na sua portaria, uma pessoa vai deixar um livro assim, assim, eu gostaria que você lesse. O Coni realmente fez essa gentileza e leu, mas gostou tanto que não só depois faria a orelha, como a primeira coisa que ele falou, eu quero conhecê-la, quero conhecer a Heloísa. Aí marcamos num restaurante ali na praia de Ipanema e sentamos, né? Eu, ele e o Rui foi também. Eu encabulada de estar diante daquele ícone. O Coni, na época, estava há 20 e tantos anos sem publicar, né? Porque isso foi antes do Quase Memória, que foi o que trouxe ele de volta. Mas eu tinha lido os livros dele antigos, nos sebos, enfim, Antes do Verão, Pilatos, Pensar, A Travessia, vários, né? E eu achava o Coni um super escritor. Aí sentei ali humildemente para ouvir o que ele tinha a dizer. E ele falou, olha, gostei muito dos seus livros, seus contos e tal, não sei o que, Aí chegou para frente e falou assim, mas tem uma coisa que eu não consigo entender. Eu me reconheci num deles. Eu fiquei para morrer de sem graça, porque realmente tinha um personagem de um conto meu que estava tendo aquele bloqueio de escritor e estava sem conseguir escrever. E eu, evidentemente, quando estava escrevendo, eu lembrei do Coni, porque o Coni estava com o bloqueio de 22 anos, né? O bloqueio, sei lá como chamar. Ele dizia que era de propósito, não sei se é verdade. Mas apenas isso, o resto da história era toda inventada. E eu contava a infância do menino e tinha essa característica. E eu não tinha a menor ideia. E aí diz o Coni para mim, eu não entendo como é que você descobriu que quando eu era criança, eu entrava embaixo da mesa para chorar. E eu descrevo isso, né? E aí, naquele dia, eu já imediatamente percebi o que eu sei até hoje, que essa coisa de escrever é uma coisa meio assombrada mesmo, né? A gente escreve coisas que a gente não sabe e que estão acontecendo ou que vão acontecer. Mas hoje, como é que você trabalha essa sua inspiração? Você fica com um bloco perto de você? Você ainda usa um gravador que você falou que usava? Como é que funciona isso? Não. Eu tive duas fases, né? Depois que assim comecei a escrever, eu escrevi assim um livro atrás do outro de forma quase compulsiva, obsessiva e que me deixava extenuada, né? Depois eu fui me pacificando. Aí entraram na história os contos mínimos, né? Sobre os quais a gente falou há pouco. Que eu comecei escrevendo na Folha de São Paulo, né? E depois passei para o Jornal do Brasil, para a revista de domingo, escrevi quase 10 anos. Então aí sim eu andava na rua, ou com um bloquinho, ou apenas gravando na minha cabeça os contos mínimos que eu via à minha volta. Agora, os romances, ou mesmo os contos maiores, eu comecei a elaborar de uma forma mais tranquila, digamos assim, pacificada mesmo. E tive até alguns momentos assim de grandes espaços, assim, de vários anos entre um livro e o outro. Tive alguns livros que eu tive dificuldade, larguei e voltei, que era uma coisa que no início não acontecia.
E depois eu acho que assentou, né? Agora, por exemplo, eu publiquei em 2019 um livro de contos, né, pela Companhia das Letras, A Noite dos Olhos. 2 anos antes eu tinha publicado também pela Companhia das Letras, que é minha editora agora, o romance Agora e na Hora, que é um romance sobre a morte. E agora vai sair agora em novembro mais um romance meu, que eu entreguei, na verdade, no final de 2019, sairia em 2020, mas por causa da pandemia vai sair só no final, no segundo semestre deste ano, provavelmente em novembro, que se chama O Livro dos Pequenos Nãos. É um romance muito interessante, eu gostei muito de fazer e, enfim... Estou curiosa para ver o que as pessoas acham, porque os meus leitores próximos acham que é o melhor livro que eu já escrevi. Não sei se é verdade. Agora eu também gostei. Agora eu também já fiquei ansioso. O nome é curioso, né? Isso é um livro sobre o que teria acontecido se tivesse sido diferente, né? As grandes bifurcações que a gente tem na vida. Eu até achei engraçado que quando eu já estava escrevendo o livro, saiu o livro do Paul Auster, o 4321, que é justamente que ele conta 4 histórias com pequenas mudanças, né, de curso na vida do mesmo personagem. E eu tinha tido uma ideia parecida, né? Embora a minha seja bastante diferente por vários motivos. Mas essa ideia, ela me acompanha desde que eu era criança. Porque é mais uma vez, né, as histórias da minha avó Mariá, que ela contava que o sogro dela foi como médico, soldado, né, enfim, oficial médico, na Guerra de Canudos, e que ele estava um dia numa tenda costurando, tirando bala, né, de um soldado ferido no meio do campo de batalha, aquela carnificina louca que foram os primeiros, até que foi a carnificina final, né? E ele pediu ao enfermeiro que segurasse a pinça, porque ele ia pegar um rolo de gaze. Não sei por que não pediu ao enfermeiro, que ele que era o médico, digamos assim, né? Então tem uma hierarquia. E quando ele voltou, o enfermeiro estava morto com um tiro na testa. Então, se ele tivesse ficado, ele teria morrido. Minha avó cantando isso, as crianças ficavam com os olhos arregalados, né? E a primeira coisa que Heloisinha pensou quando era criança foi: se ele tivesse morrido, meu avô, que era filho dele, não teria nascido. E nem o meu pai, e nem eu. Então, essa história é o cerne do livro dos Pequenos Nãos. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui e o programa volta já.